Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Tricolor por aí, um canal que falaremos de São Paulo, de São Paulino para São Paulino, dando a opinião aqui de um torcedor comum, né? E falar de São Paulo, né? Falar tudo que nos espera aí e tal. E hoje falaremos sobre uma possível SAF, né? Essa história de São Paulo virar uma SAF aí, vou dar minha opinião, vou dizer o que eu penso sobre isso, né? E vamos aí falar disso aí, né? Então, né? Vamos falar disso aí então. Assim, acho que primeiramente assim a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado em que sentido? Acho que todos os aspectos, né? Pra gente vir como uma verdade absoluta, mas como uma verdade, né? Eu acho isso aí muito ruim porque tem vários aspectos, né? Porque, como que eu posso dizer pra vocês assim? É uma coisa, por exemplo, São Paulo vier, vamos fazer uma suposição, São Paulo virar, sabe, essa uma SAF, é uma coisa que vai ser para sempre, eu não digo, né, mas vai mudar radicalmente, vai sempre ter a vontade de um dono, o que ele pensa, o que ele quer, né, e a gente, como torcedor aqui, e gostamos de São Paulo, a gente quer ver São Paulo grande e pensar no São Paulo, né, como eu sempre falo no final do vídeo, aqui só se torce pro São Paulo, né, então, e com dono a gente, às vezes a gente não sabe, ele pode ter um interesse, a primeira coisa com o discurso e tomar isso. Mas ao mesmo tempo também, o São Paulo também tá no esgoto, assim, politicamente falando. É um esgoto ali, cara. É uma coisa assim que eu, pessoalmente, já dei várias opiniões aqui, volto a repetir aqui. Eu não vejo o São Paulo com essa gestão, com esse modelo, com esse sistema que nós temos, mas São Paulo voltará a ganhar título, voltará a ser protagonista. Eu acho isso muito difícil, cara. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que as pessoas que estão lá, o sistema que é gerido São Paulo, para mim é um sistema arcaico, entende? O São Paulo é o que é pelo sistema, entende? Então é um dos poucos times do Brasil, se não o único, que ainda tem esse modelo de conselheiro, tem conselheiro vitalício que vota, entende? Então é uma ditadura que tem no São Paulo ali, entende? São Paulo é uma ditadura. E pra mim, pessoalmente, não me parece assim que eles estão muito interessados e no São Paulo, né? Estão mais interessados nas benéficas do time, né? De você ter o clube lá junto, de ter cargo vitalício, de ninguém aparecer. O seu Casares prefere ir pra Fórmula 1, por exemplo, do que viajar com o time. É um time, né? E você se torna conhecido, você está gerindo, na minha humilde opinião, o maior clube do Brasil, um clube que tem a terceira maior torcida do país, um clube que tem São Paulo, que tem muita visibilidade, tem muitas benéficas, né? Então eu acho que eles têm pouco interesse. O sistema é feito para eles ali, para eles se perpetuar no poder. Então eles ficam com um monte de lorota lá, contando um monte de lorota na nossa orelha. E, e não há o que fazer, que você não tem como gerar, entrar lá, não tem como você mudar aquilo ali, porque é muito fechado, né? Tem que virar sócio por um monte de ano lá, pagar uma nota lá e tal, é uma treta pra virar. Enfim, é uma ditadura deles lá. Então eu, sinceramente, assim, eu vou falar pra vocês, eu não acho que o São Paulo. Eu não acho que São Paulo, com essa gestão, com esse modelo político que nós temos, vai conseguir voltar a ser protagonista. Não acho, não acho mesmo, entende? Pode falar o que for, pode. Eu vi a entrevista do do Belmonte, sempre na TV, ele falando que São Paulo tá ser grande, tem que pensar, sabe? Umas pessoas desconectam com a realidade, então fica falando um monte de baboseira lá para inglês ver, né? Porque tem que falar aquilo ali, mas na verdade, além de ter um sistema arcaico, são incompetentes ali, né, cara? São pessoas assim que não sabem gerir, são pessoas incompetentes, entende? Então é um clube assim que sinceramente eu não vejo, eu sinceramente assim não vejo esperança. Eventualmente pode ganhar um Campeonato Paulista, pode ganhar a Copa do Brasil, pode até ganhar uma Libertadores, porque é competição, porque isso, porque aquilo, né? Porque futebol. Assim, São Paulo não vejo São Paulo um time constante, né? Não vejo São Paulo assim, para mim, no meu ponto de vista, assim, eu acho que o time tem que ser constante, tem que estar brigando sempre, tem que estar nas cabeças. Se vai ganhar ou não, pra mim é outra história. Mas eu acho assim, time grande que sempre tá nas cabeças vai ganhar, entende? Vai ganhar, entende? Cara, entende? Você tá lá, tipo, você chega em 10 finais, você ganha 5 6 7 pede ganha 4 mas você ganha, entende? Porque você tá disputando, entende? Time grande, time gigante igual São Paulo, que é acostumado a ganhar títulos, vai ganhar. Só que São Paulo não trabalha para estar lá, entende? São Paulo trabalha com a casa, como diz aquela música do Titã, o acaso vai me proteger, né? Então, o São Paulo
É um clube que eu não vejo a perspectiva. Eu acho que São Paulo teria condições, assim, se tivesse pessoas capacitadas, pessoas que trabalhassem, pensassem num pró maior, tinha que caminhar com as próximas pernas. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não gostaria que São Paulo virasse SAF, eu, assim, mas eu vou botar um parente já, não é uma opinião afirmativa. Eu, pessoalmente, queria, acho que São Paulo teria, poderia e deveria ser andar com as próprias pernas e capacidade para isso. São Paulo tem como isso. São Paulo não é diferente de muitos. São Paulo tem de onde tirar. São Paulo consegue chegar. Eu vejo muita gente falando que a gente chegou no fundo do poço. E dado que a gente viu São Paulo, assim, comparado ao São Paulo que a gente viu, aqui eu não quero aqui ter um choque de geração, aqui não quero, né? Mas assim, pra gente, assim, pra mim, tem mais de 35. As pessoas de 40, assim, que viram São Paulo, assim, gigante, assim, né? Talvez a molecada, assim, da geração de internet agora, assim, de TikTok, e aqui eu não tô faltando com respeito com eles, não viram isso, não sabe o que é isso. A gente sabe, a gente viu jogadores, assim, São Paulo vencedor, a gente presenciou, né? A gente teve isso, então pra gente, assim, é uma coisa inaceitável ver o que São Paulo virou, né? São Paulo, assim, ó, é uma lástima, assim, é um lodo, assim, a instituição, não a instituição, assim, que não é, mas quem comanda São Paulo, assim, quem reflete em campo, né, cara? Então, assim, a mentalidade desse dirigente, dessa gente que comanda o São Paulo ali, cara, é uma coisa, assim, pra mim, sabe, uma retrógrada, assim, é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Entende? Não entende nada, não entende nada, não entende modernidade, não entende profissionalismo, entende, fala temas assim, aquele Gil Casar fala de aquelas baboseiras, que ele é muito bom pra falar aquelas palavras, mas tem porra nenhuma também, tem porra nenhuma, entende? Esse aí, ó, né? Então, como eu falei, eu acho que São Paulo deveria, poderia poderia, deveria eu gostaria que caminhasse com as próprias pernas. Mas eu não sei se consegue, cara. Eu, sinceramente, eu não vejo esperança nisso. Como que eu falei no, no começo do vídeo. Eu não consigo ver, cara. Eu, sinceramente, acho que São Paulo não consegue fazer time. São Paulo pode, eventualmente, isso, aquilo. Mas São Paulo não consegue. Tipo, pô, São Paulo chega tá em oitavo, cara. Ele tá brigando pra ficar em oitavo, cara. Eu acho isso muito pouco, cara. Eu acho que São Paulo não pode, cara. Não deve aceitar isso, cara. São Paulo tem era pra ter, né? Não sei se tem, né? Mas é a terceira, a receita, quarta que seja, a maior receita do país, cara. Entende? Deveria, pelo menos, né? Porque, né? Entende? Tem o seu estádio próprio, cara. Tem uma categoria de. Tem briga pro oitavo, cara. Então, sinceramente, qual foi o campeonato brasileiro? E aí eu me basei pra vocês. Qual foi o campeonato brasileiro que a gente brigamos pra ser campeão? Vai lembrar do Diniz. Isso talvez 2014 ali, entende? Então você pega 2014, 2020, um gap, é um espaço de 6 anos que já é muito no futebol. Entende? Então já vai para 6 anos depois de 21, 22, 23, 24, 25, 25, né? 5 anos direto. São Paulo, cara, o melhor conseguir é sexto, cara. É sexto, oitavo, entende? Então é isso que São Paulo virou. São Paulo não consegue, eu acho que, como eu falei, São Paulo não tem a capacidade para ter. Porém, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem a parte empresarial. Eu entendo todo mundo que tá de saco cheio com tudo isso que tá acontecendo. São Paulo que tá igual eu. Não tem esperança no que você tá vendo assim, que a gente não vê, entendeu? Eu não acho que a gente chegou no fundo do poço. Eu já falei pra vocês, né? Eu não acho, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Acho que tem times pior. E meu papel aqui, eu acredito que o papel da torcida deveria fazer isso. Tipo, pra nós aqui, falou, ó, daqui pra cima, não daqui pra baixo, que já chega, que daqui pra baixo é a segunda divisão. Aí podemos chegar no fundo do poço, né, cara? Uma das poucas coisas que nos resta, assim, de minimamente de hombridade, né, é o tri mundial e nunca ter sido rebaixado, né, cara? Então, São Paulo, isso aí, cara, eu acho São Paulo, mas eu não sei se caça a gente lá, se a gente não corre, não sai no risco, entende? Então tem que tomar cuidado. Então, mas eu volto a repetir, eu acho que tem times piores que São Paulo, assim, não. Eu, às vezes acho que tem uma laje muito grande também, assim. Claro, São Paulo tá uma porcaria, que eu não tô falando que tá uma porcaria, tá uma bosta, tá uma merda, né, cara? Perdão as palavras assim, mas assim, tem time pior, cara. O Santos, por exemplo, que eu não pego sempre exemplo, o Santos de exemplo, 3 anos consecutivos, cara. A Série B, caiu em 23, disputou a Série B, pode cair a terceira vez. Cara. Ele brigou no Paulistão pra não cair. O Vasco já tá, acho que o segundo, terceiro ano consecutivo na primeira divisão, mas já caiu 4 vezes. Botafogo antes era lá.
era só segunda divisão. Pega o próprio Inter, o Grêmio também que estão lá embaixo, né? Então, né? Mas, igual eu falei, a gente tem que se preocupar com a gente. E a gente tem que olhar para o nosso futuro, né? E os outros que se dane, né? Os outros que se podem eles lá. Mas é que eu não, é que só quero dar um exemplo, que eu não acho que São Paulo tá no fundo do poço. Eu acho que a coisa pode piorar, né? Então, eu entendo todo mundo que tem essa aflição do que estão acontecendo com tudo isso, né? Eu entendo tudo isso aí, entende? Porém, cara, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque uma SAF, assim, vai dar o poder total pro cara. E claro que primeiro ele vai querer fazer os agrados pra torcida, ele vai querer passar uma boa imagem, vai querer mostrar que isso é bom, né? Isso é bom, né? Então, tudo bem. Né? Só que eles vão estar preocupados com o lucro, né? Eles vão estar preocupados com os seus interesses. Então é uma coisa muito radical. E no meio disso aí, depois às vezes não pode ter voto, né? Entende? Então tem certo cuidado, né? Mas assim também, né, cara? Eu acho que São Paulo precisa ter ideias, cara. E eu acho que o modelo que tá, como eu falei, eu não vejo solução, né, cara? Eu acho que do jeito que tá, também não vai ter. Que eu acho que São Paulo deveria, poderia, e eu gostaria de caminhar com as próximas pernas. Só que eu não vejo isso. Eu acho que São Paulo não tem abertura política. Eu não vejo espaço assim, dentro de uma percepção, dentro de uma de um contexto, um espaço, um algo para isso, entendeu? Meu medo, assim, sinceramente, eu vou falar para vocês, é o São Paulo cair para segunda divisão, é aí tem que virar uma SAF ou abrir outras coisas, entendeu? Você tá de demais, entende? Então, eu também não vejo, entende? Então, eu também não vejo espaço assim, eu não vejo ideias, eu não vejo pessoas, eu não olho, eu não vejo uma luz no fundo. Como esse modelo de ter uma gestão profissional, uma gestão minimamente decente, cara, uma gestão que pensa a médio e longo prazo, tá? Que pensa com a racionalidade, entende, cara? Não pode ficar se baseando por redes sociais. São Paulo precisa, cara, precisa ter pessoas. E não é essas baboseiras de querer vender base, entende? Isso aí, cara, que certas coisas São Paulo não precisa, cara. São Paulo, entende? Os acordos que sempre se fala, parece que isso é uma bosta, cara. Pô, São Paulo tá perdendo o Morumbi pra vender show, cara. E o seu Casares, que sempre se orgulhou de falar, não, tu sabe, quando temos torcedor, porra nenhuma, né? Mas enfim, conseguiu afastar o torcedor, cara. Ele não consegue atrair o torcedor, ingresso caro, entende? A torcida do São Paulo tá no veneno com ele, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado disso. Mas será que também assim a gente vai dar vai entregar assim de bandeja? Que depois pode ser tarde, entende? Entende? Eu vou ser bem sincero pra vocês, assim, eu já fui bem mais contra a SAF. Hoje eu não sei, cara, eu sinceramente, eu não sei se é tão pior assim, né? Porque como eu falei, do quem tá lá, não vai dar, no agosto, então São Paulo precisa mudar. Igual eu sempre falo pra vocês aqui, a gente precisa fazer uma revolução política no São Paulo. O maior problema pra mim, no meu entendimento, é a questão política do São Paulo. Os conselheiros, o seu Júlio Casaro, o Belmonte, aquela porra toda lá, e ano que vem tem eleição, aquela coja toda lá, aquele social, aquela porcaria tudo lá, estão preocupados com os interesses deles, estão cagando e andando. Daí tem um monte lá que é vitalício, conselheiro, daí tem que pagar um monte. Não, é uma ditadura no São Paulo lá que ninguém pode ter. São Paulo não é um clube nada democrático, entende? Então precisa ter negócio. E essa SAF aí, eu não sei, cara. A gente precisa também ouvir como que vai seria, né? Quem seria, qual que são os modelos, quem são esses investidores, qual o banco que é. Eu até agora não sei o nome, entende? Eu sei que é o tal do Diego Folano, acho que é o nome dele, né? É o cara que trouxe o Ancelotti pro Brasil, né? É um cara que é muito, como que fala, muito bem relacionado no meio futebolístico ali, gera carreira e tal. Mas a gente precisa ter um certo cuidado também. A gente não pode chegar aqui também entregar o São Paulo assim ao primeiro aventureiro que vem com boas ideias. A gente não sabe que tipo de SAF que vem, qual que é o modelo, qual que é a ideia que ele tem, qual que são as garantias. A gente não sabe. O que a gente sabe pelos amigos aí, eu ouvi pelo Gabriel Sá e vi também na Jovem Pan o Mauro César falando, o Bruno Prado falando um pouco sobre isso, sobre esse rapaz. Mas igual eu falei, eu pessoalmente assim, desculpa a minha ignorância, eu não sei quem é esse rapaz, eu não conheço. Então eu gostaria ainda de chegar aqui e ter uma resposta definitiva e falar pra você, não, São Paulo tem que virar SAF. Não sei, cara, eu não entendo, entendeu? Eu acho que depende de que SAF, de qual o jeito da SAF, qual o modelo da SAF, o quanto São Paulo venderia, de que forma eu venderia. Como eu falei, pra mim, essa opção não deveria estar na mesa. Mas, dado também a gestão tá lá, o modelo político e tal, São Paulo, não dá também, entende? Porque às vezes você precisa escolher a merda ou a bosta, entende? Então, assim, é difícil, entendeu? Eu pessoalmente falando.
eu já tô desanimado. Eu, sinceramente, eu já perdi totalmente a esperança no São Paulo protagonista com a turma que tá lá, com o modelo político do São Paulo tá lá. E eu, igual eu falei, eu não vejo, pessoalmente, se alguém tiver uma mudança de estratária, uma injeção de novas pessoas, de cabeça pensante, um modelo de nova ingressão de pessoas, não vejo isso no São Paulo, entende? Eu não vejo, sinceramente, eu vejo muito blá 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 blá, mas pouca ação, entende? Então, eu não sei, então assim, fica difícil. São Paulo precisa, igual eu falei, São Paulo, no meu entendimento, é uma coisa que eu sei, São Paulo precisa mudar o modelo político que tá lá, cara. Tem que mudar, cara. Tirar essas ratazanas que estão lá, tirar essas pessoas que estão lá, esse conselho também que não serve pra porra nenhuma também, entende? Mas essa SAF também, ou qualquer outra SAF, a gente tem que conhecer melhor, a gente tem que ver qualquer negócio, estudar um pouco mais, e com mais calma, entende? Então, assim, resumidamente, falando pra vocês assim, minha opinião, assim, pessoalmente, eu não sei, eu não vou também com o tom de torcer ao peito, assim, dizendo, não, que é um cara bem intencionado, que é isso, que é aquilo, eu não sei, cara, como eu falei, eu não sei, eu preciso ouvir melhor, eu gostaria de ver qual que é o modelo, de que forma seria, de como seria gerido, de tudo isso aí, entende? Então, eu prefiro um pouco calmo. Mas, porém, todavia, ou entretanto, ou como eu falei, a São Paulo precisa fazer uma revolução política no São Paulo, cara. Os caras que estão lá, que comandam São Paulo, não vão melhorar São Paulo. São uma merda, cara. São uma merda. E são o mesmo grupo que estão lá há muito tempo, né? Só muda as figuras lá. Tipo, tem um partido lá e tu troca a pessoa do partido, mas fica o partido lá, tá ligado? Então é isso que é o São Paulo, é uma ditadura, entende? E numa cabeça pensante que tem, não é ideias, entende? É muito blá blá blá. Esse Casares aí, eu, sinceramente, eu já tô por aqui com ele. Eu acho ele uma bosta de presidente, falando assim, como gestor, eu acho uma merda. Eu, sinceramente, acho que o Casares é uma merda de presidente de gestão, falando da gestão dele. Acho que tá uma bosta. Eu acho que é uma bosta, entende? E como o resto, esse Belmonte também tá merda também. E fica, São Paulo vai ser competitivo. Que São Paulo vence. Ele falou que São Paulo ia ser bem competitivo em 2005, trazendo um monte de velharada, gastando um monte de dinheiro. Daí pega, às vezes, o Casares também é assim, né? Ele é muito, né? Ele pega umas contratações na cabeça dele, ou alguma coisa na cabeça dele, como se fosse bem e falar, não, nós analisamos, nós estamos bons, né? Isso aqui. Teve entrevista que ele falou, não, tem o marketing, tem isso, é gestão e tal, não sei o quê. Entende? Então, assim, como eu tô falando, o São Paulo, o que eu tenho comigo é resumidamente falando, precisa fazer uma revolução política. Se é o modelo de SAF, eu não sei se é a melhor opção. Eu gostaria que não, né? Mas se tiver que se arriscar em ter uma SAF, claro, depende da SAF que vende, tem que ter um calmo, não sei que tipo de SAF, né, tem que ter cuidado. Mas assim, uma SAF minimamente decente e a gestão que tá lá, eu prefiro uma SAF, cara, vou ser bem sincero, cara, porque o que tá lá não dá certo, cara, que eles não estão nem aí pra nós, cara, não estão nem aí. Então, se é pra ter uns aristocratas, se é pra ter um clero lá, bota um cara que vai ter minimamente uma gestão profissional, né? Então é isso que eu tô falando. Se tivesse, eu acho, se vier uma abertura política, uma gestão mais profissional, uma coisa assim, mais modelo do Flamengo, assim, eu acho que é melhor, cara. Eu acho que São Paulo consegue caminhar com as próximas pernas. São Paulo não tem uma torcida gigante, São Paulo tem título, o São Paulo tem um estádio próprio, tá na maior cidade da América Latina. Entende? Então São Paulo tem da onde tirar, cara. São Paulo consegue caminhar com as próximas pernas. Às vezes pode demorar mais, mas consegue, cara. Mas precisa querer, precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa ser criativo, precisa querer. E eu acho que eles não querem, cara. Vou ser bem sério, resumidamente falando. O clero que estão lá no poder, os aristocratas que estão lá, os reis, tá ligado? Os fedais que estão lá, as pessoas que estão lá. Não quero ficar lá, eles estão cagando e andando pra mim, pra você que é torcedor, pra todo mundo, eles só querem, tá ligado, as benéficas de sei lá. Então, assim, igual eu falei, entre esse clero, essa aristocracia, esses ditadores que estão lá, ou uma SAF minimamente profissional, minimamente boa, eu prefiro a SAF, né? Mas, assim, eu gostaria que não fosse, né? Eu gostaria, igual eu volto a repetir aqui, deixar bem claro, eu gostaria que o São Paulo caminhasse com as próprias pernas. São Paulo não poderia depender de empresário de ninguém, cara. São Paulo deveria ser torcedor, né, cara? Mas, infelizmente, não é, né? Não é meu, não é seu. É desses clérigos que eles querem. Não sei, né? O que eles querem, né? O que eles não querem é o bem de São Paulo, né? Isso eu sei, né? Tá certo? Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal e vamos junto, falou? Como eu sempre digo, aqui só se torce pro São Paulo.